Última reflexão da série Legado e Legalidade. Que história você está construindo? Que história nós estamos construindo? São 5 mensagens. Na primeira fizemos uma panorâmica de legado e legalidade na Bíblia, rapidamente, então, pontuando a questão de que legado é algo que nós deixamos intencionalmente para alguém. Diferente, repito, de uma herança onde aqueles que fazem parte recebem. Legalidade são as brechas, na lei são as brechas de lei que podem impedir de você ser bem-sucedido num processo. Na vida espiritual são as brechas que são deixadas onde o inimigo adentra para poder então nos oprimir, nos escravizar, causar sofrimento. Falamos sobre legado e legalidade na nossa vida pessoal. Nós precisamos ser mordomos da nossa mente, ok? Então precisamos exercer a mordomia, pensar no que é bom, no que é amável, naquilo que glorifica o nome do Senhor, pensarmos que Jesus Cristo esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Falamos também sobre legado e legalidade na família. Família tem história, famílias têm histórias. Eu, quando fiz estágio no hospital psiquiátrico, recebi lá um paciente, atendendo esse paciente, que ali foi levado pela mãe. E ele ali chegou com a mãe falando que ele tinha, e ele na verdade mudo, mas quem desaparece do atendimento é a mãe. E a gente chama a mãe não aparece no atendimento. E aí, quando nós conseguimos conversar com ela, nós vimos que a loucura estava dentro do contexto da família. Então a família tem uma história, e nós herdamos uma história, e por vezes, por não sabermos lidar com esta história, nós repetimos. Teve uma ocasião em que eu preguei uma mensagem, e depois do culto a irmã falou assim, chorando para mim: pastor, eu estou muito preocupada. Mas por que, minha irmã? Porque a minha filha vai casar. Oh, mas o que significa isso? E ela falou então, porque meus pais se separaram, eu me separei, e eu tenho medo que a minha filha se separe. Observem bem, então tem uma trajetória, ok, que ela colocou na mente que aquilo ia se repetir. Então é importante que nós possamos entender a legalidade para podermos eliminar no contexto da família e possamos construir um legado. Legado e legalidade na igreja. Falamos hoje pela manhã, e aí destacamos o Salmo 133, quando falou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, destacamos que a legalidade, uma ação do inimigo, é romper a comunhão minha para com Deus e a comunhão entre nós, a comunicação entre nós. Porque se nós permitirmos isso, então nós enfraquecemos em nossa vida espiritual, a congregação também enfraquece. O texto dos Salmos diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde não há comunhão com Cristo, no símbolo da cruz, e não há comunhão uns com os outros, não tem também a bênção do Senhor. Hoje, no encerramento desta série de mensagens, legado e legalidade na sociedade. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 textos da Palavra de Deus. Se você quiser, então, abrir e me acompanhar, sinta-se à vontade. Mateus capítulo 16, vamos ler do versículo 13 ao versículo 20, depois somente o capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Mateus 16, de 13 a 20, diz assim: Indo Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, este versículo, que eu gostaria que ficasse gravado, tá? Tu és Pedro, sobre esta pedra, a pedra é a confissão de Pedro,
edificarei a minha igreja, e essa expressão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno tem porta. O inferno tem porta. Para que serve uma porta? Para que tem uma porta no quarto? Para separar o quarto da sala, para separar o quarto de outro cômodo. Tem a porta no banheiro para poder falar que ali é um ambiente privado, ok? Então a porta como forma de poder separar um ambiente do outro, guarde isso. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A articulação aqui entre esses dois textos é que Jesus fala que o inferno tem porta e Paulo fala de principados e potestades. Bom, a querida e amada irmã Maria Bernadette, que nós amamos de coração, professora de seminário, ela, por vezes, em conversas com ela, falava assim: pastor, nós temos que ter uma cosmovisão, entendermos o mundo a partir da Bíblia e termos uma compreensão maior. Eu concordo plenamente com ela, porque quando nós não temos uma cosmovisão, nós vivemos reféns como que, por exemplo, de um conflito como este terrível lá em Israel, na faixa de Gaza. Nós vivemos reféns do conflito da Rússia na Ucrânia. A gente fica refém das pandemias que surgem, das situações que surgem, e aí parece que está tudo fora de controle. Parece que está tudo fora de controle. Parece que o mundo está assim num precipício, num abismo, e Deus, então, enquanto um Deus teísta, que significa o quê? Que criou o mundo e abandonou o mundo. Deixou lá, e deixou o mundo, deixou eu e você, e se vira aí. O câncer vem, se vira com câncer, é com você mesmo. É a falta de uma cosmovisão, né, do que a Bíblia nos coloca. A cosmovisão é a seguinte: Deus criou o mundo na perfeição, o pecado entrou no mundo, Deus fez a promessa da vinda de Jesus e nós caminhamos na perspectiva de um novo céu e uma nova terra. Então Deus estava no controle, Deus está no controle e Deus continuará no controle. A cosmovisão, portanto, é este processo que nós temos em Cristo Jesus, em que as coisas se farão novas, em que nós teremos um novo céu e uma nova terra. E nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui num laço de tempo, que precisamos aproveitar e viver na plenitude. No Velho Testamento, no Novo Testamento, e ainda hoje, de certo modo, ainda hoje existem países que constroem muros. Por exemplo, tem um muro grande na divisa dos Estados Unidos com o México, para poder evitar ali, então, a entrada ilegal nos Estados Unidos. Em outros lugares também tem, lá na Palestina, lá na Cisjordânia também, e tem como prerrogativa poder fazer, então, ali, naquela região, para poder delimitar. Até aqui tem um governo, daqui para cá tem outro governo. Até aqui tem uma forma, aqui tem outra forma. Isso era muito comum nas cidades do Velho Testamento. Muito comum. Se você abre um livro de história, se você pega um filme lá do medieval mesmo, não necessariamente lá do tempo bíblico, mas na própria história medieval, você vai observar, tem um castelo, tem um muro que cerca a cidade, e fora do muro estão os plebeus, tá? O populacho, ok? Hoje, em termos de cidade, nós temos outras formas de muro. Não é basicamente um muro de concreto, mas é o muro da vigilância, o muro das câmeras, sorria, você está sendo filmado. Nós estamos ligados, interligados, sabe onde nós estamos, sabe o que nós conversamos. Você já deve ter tido a experiência de poder conversar alguma coisa. Vindo no carro, por exemplo, voltamos de Teresópolis, Carlinhos, e passamos por alguns lugares. Poxa, mas que bacana Teresópolis, tudo. Chega no dia seguinte, o Instagram oferece para a gente um terreno para comprar em Teresópolis. Né? Então, ouve o que a gente está falando, é o fantasma do algoritmo que sabe.
e nós estamos dentro deste processo. Mas lá, voltando ao Velho Testamento, voltando ao contexto do Novo Testamento, Império Romano, cercado, murado, para que dentro daquela região, então, se estabelecesse um certo tipo de governo. Principados e potestades têm a ver, então, com aquilo que está dentro de um contexto cercado, no conglomerado, para poder estabelecer um princípio de governo, e aí, neste contexto, é sempre um governo de opressão. É sempre um governo de opressão. É sempre uma forma de expoliação. É sempre uma forma, então, de poder aprisionar o homem. Desta maneira, então, este termo ele é tirado desse aspecto, digamos assim, geográfico, geopolítico, e é usado para poder falar do aspecto de que há dois reinos, que é o reino de Deus e que é o reino do inimigo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mundo, enquanto construção, enquanto os pensamentos, enquanto os conglomerados. Não engane-se de que aquilo que acontece em que nós tomamos conhecimento, isso não foi pensado, isso não foi planejado, isso não foi de certa maneira elaborado. E às vezes nós até somos colocados ou convocados a podermos entrar numa discussão, digamos assim, no conflito, somos induzidos a isso por conta de benefícios de pessoas que têm toda a estratégia para que possam fazer isso. Então há esta questão do aspecto espiritual. O reino de Deus abrange, tudo, e é maior do que o reino das trevas, amém? Muito maior, muito maior. O inimigo, ele é, em relação a Deus, o tamanho da cutícula do nosso dedo. O menor do que a cutícula do dedo. Deus é aquele que está sobre tudo e está sobre todos. O reino de Deus é o reino da luz. E onde Deus está, a luz está, as trevas precisam sair. Mas é importante que nesta cosmovisão que temos, nós entendamos que há, sim, este embate, esta luta espiritual. Esta luta espiritual que acontece ao nosso redor, esta luta espiritual que acontece próximo da gente, na casa da gente, e essa luta espiritual que acontece dentro da gente. Eu quero ressaltar, eu quero reforçar que o inimigo, ele ainda hoje age. Então, não entendamos, que ele deixou de agir, ele ainda hoje age. E ele age aproveitando de situações que nós deixamos, que nós criamos, a nossa fabilidade, que nós não atentamos para com Deus. São dois extremos. Primeiro extremo é que tudo aquilo que acontece foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Quem pensa desta maneira não se responsabiliza por aquilo que faz. Quem age dessa maneira quer se colocar fora. Não é assim, foi o diabo. O outro extremo, não, porque o diabo não tem nada a ver com isso, é você mesmo. Não é verdade, não é verdade. Ele não cria tantas situações, mas ele se aproveita. Ele conhece o seu temperamento, ele conhece o temperamento da sua esposa, ele conhece o temperamento dos seus filhos, ele sabe da dificuldade, ele sabe de tudo. E para poder te infernizar, por exemplo, no trânsito, se ele sabe que você é pavio curto, vai fazer isso tranquilamente. Vai fazer isso tranquilamente. Se ele sabe que tem lá esta fraqueza na sua vida, ele vai bater nessa fraqueza. Porque é a forma que ele tem de poder adentrar para ali se instalar. Então tem esta perspectiva que nós temos que ter no plano espiritual. Deixe-me dar alguns exemplos bíblicos sobre isso. Quando nós vamos ao livro de Daniel, nós encontramos a visão de Daniel, nós encontramos a oração de Daniel, e Daniel ele está numa perspectiva como que por vezes eu e você, por vezes estamos, que Deus demora para responder. Que Deus não ouviu, que Deus não atendeu a nossa oração. Alguém já teve essa experiência? Já passou por essa realidade? Deus está demorando. E aí Deus manda dizer para Daniel o seguinte: desde o momento em que você orou, eu ouvi a sua oração. E eu dispensei Miguel para poder vir, mas o rei da Pérsia, e aí é uma linguagem figurada para poder falar de uma batalha espiritual, impediu desta resposta chegar. Eu tive que mandar Miguel para repreender. Então observa, você ora, você pede, ok? Mas o inimigo não quer que você receba, não quer que você se posicione, não quer que nenhum de nós nos posicionemos. Este é um exemplo.
Quer ver só um outro exemplo? Está lá no livro de Judas, no Novo Testamento, que é um livro que tem um capítulo só, em que nós encontramos lá que Miguel, mais uma vez, Miguel, representante do exército de Deus, ele vai pelejar com o inimigo pelo corpo de Moisés. Porque não temos na Bíblia a referência de onde Moisés foi sepultado. Então, é a demonstração da batalha espiritual. Um outro aspecto, um outro exemplo bíblico, nós temos no endemoniado de Gadara. Endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara, um homem que tem um título, um apelido, um nome que não é um nome. Aquele cracudo, aquele viciado, aquela prostituta, são formas que nós falamos que nós não deveríamos falar. Porque são formas de desprezar as pessoas. São formas de nós, então, alijarmos as pessoas. Está ali, então, aquele homem está em Gadara. Gadara era uma região. Quem morava em Gadara? Era uma região deserta, morava ali. Então, aquele homem morava em Gadara, os outros endemoniados. Gadara hoje pode ter paralelo com a Cracolândia, onde as pessoas se amontoam e ficam ali na opressão. E aqueles que estão ali não devem ser olhados por vítimas, ok? Mas ali tem pessoas por diversos motivos. Ali tem pessoas que por conta de uma traição enveredaram que enveredaram nas drogas. Ali tem uma pessoa que por conta da violência dos pais enveredaram nas drogas também. Tem várias histórias que são formas de opressão. Os irmãos entendem? São formas de opressão. Então, tem um endemoniado de Gadara. O texto está nos evangelhos. É muito claro, se não me falha a memória, está em Marcos capítulo 5. Então é muito claro, Jesus vai a Gadara. Jesus vai a Gadara. Jesus não vai a Gadara para poder visitar Pedro, não vai a Gadara para poder ter um encontro. Jesus vai a Gadara para quê? Para encontrar com o endemoniado de Gadara. Isso significa que eu e você, nós, precisamos ir a Gadara, ou as Gadaras que nós temos, aos lugares que são como que fortalezas. Por ali eu não passo, ali eu não vou, ali eu não faço, ali, entendeu? Que nós vamos restringindo. E observem muito bem essa questão de domínio de principados e potestades, porque diz o texto bíblico que quando Jesus chega em Gadara, o que acontece? O que o demoniado de Gadara faz? Ah, Jesus, que bom que você veio, foi isso que ele fala? Que vieste fazer aqui? Então a própria presença do Senhor Jesus ali já incomodou o diabo. Isso tem a ver com a minha presença, com a sua presença, se nós estamos na conexão com Deus. Conectados com Deus, nós chegamos em alguns lugares em que nós incomodamos. Não pense que isso é uma coisa contra você. Não pense que isso é uma coisa assim, de não gostar de você, é porque tem a questão do que está em você, o Espírito Santo que está em você, que habita em você, que é luz num ambiente de trevas incomoda. Jesus chegou ali em Gadara, e o que Jesus Cristo fez? Repreendeu o endemoniado. É sempre desta maneira, ok? Onde Deus está, o inimigo tem que sair. Onde Deus está, o inimigo tem que sair. E aquele homem que estava em Gadara, que a família não queria saber dele, ele agora fica ali um homem manso aos pés de Jesus, quer seguir o Senhor Jesus. Jesus fala para ele: volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para o teu ambiente, volta para que as pessoas vejam quem você era e quem você é, onde você estava e onde você está. Então, Gadara, não é? O exemplo de Daniel, lá em Judas, exemplo de cidade fortificada para falar de principados e potestades, ou seja, regiões de domínio, áreas de domínio. Nós temos no Rio de Janeiro áreas de domínio, em que se fala: não passe por ali, não vá por ali. Tem áreas de domínio. Então, áreas de domínio no plano espiritual são dominadas por principados e potestades. Principados e potestades. E isso tem a ver com uma questão dos atributos de Deus e as qualidades do inimigo, que é o seguinte: os atributos de Deus, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O inimigo não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente.
Então Deus está aqui, Deus está lá, Deus está lá na China, Deus está lá, em qualquer lugar. Deus, o Espírito de Deus paira. O inimigo, ele vem de rodear. E ele então tem os seus exércitos para poder rodear. E quando ele encontra uma região, um local, uma pessoa em que ele pode se ali estabelecer, ele quer estabelecer na vida daquela pessoa, para poder estabelecer a casa daquela pessoa, para poder estabelecer aquela região. Isso é principado e potestade. Por isso que a Bíblia fala, e Jesus fala aqui em Mateus 16, as portas do inferno. Porque portas do inferno tem a ver com essa delimitação, com esse espaço subjetivo, mas real, espiritual, em que o inimigo constrói para não penetrar. Ou seja, o inimigo, ele constrói espaços para que a igreja ela tenha medo de poder ir, ela tenha medo de poder penetrar. A questão talvez seja que hoje nós não é tanto questão de medo, talvez hoje seja mais questão de comodismo. E não tão questão de medo. Nós estamos talvez muito acostumados entre nós mesmos. E nós pedimos para nós mesmos, observem bem isso. Não estou fazendo uma crítica para o irmão, é uma coisa que eu faço para mim mesmo. E nas minhas orações, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa isso. Então eu estou voltado muito para mim. Observem que por vezes no contexto da própria congregação, da igreja, nós fazemos coisas para nós mesmos. Nós preparamos a mesa para nós mesmos. Isso me faz lembrar a história bíblica em que diz que um homem preparou uma grande festa e mandou convidar os principais da cidade. E aí então começou a ouvir a resposta: eu não posso ir porque eu tenho um casamento, eu não posso ir. Como hoje você convida alguém, chama alguém, as pessoas dão desculpa para poder ir na sua célula, para poder estar na igreja. E aí a maneira de nós podermos agir, clareza espiritual de podermos agir, de podermos alcançar as pessoas. Por exemplo, quando a Marta vem aqui falar sobre a questão do câncer, fragilidade, pessoas em situações de fragilidade, elas estão mais propensas ao evangelho. Então, aí o dono da festa recebe essas notícias daqueles que falaram que não queriam vir, e ele deu a seguinte ordem: saiam pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Irmãos, nos primeiros anos de ministério, Edgar Martins, que aqui só gente que tem mais de 30 anos vai conhecer, Luiz de Carvalho, esse pessoal, nós fazemos lá na Filha de Sião conferências evangelísticas, e eu cansei de usar esse versículo: saiam pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vamos ao encontro, então, daqueles que, por vezes, são ignorados, e vamos convidá-los, para que eles possam vir, para que eles possam entrar. Então, o inimigo estabelece limites, porta do inferno. Porta do inferno. Se tem porta, tem uma área delimitada, certo? Se tem uma área delimitada, tem uma área de domínio. E essa área de domínio é uma área de domínio espiritual. E aí o Senhor Jesus fala aqui o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Que a igreja, ela não vai respeitar essa porta. Ela não vai respeitar esse limite. Ela não vai falar: está dado, é assim mesmo, está bom. Não, ela vai ali dominar no nome de Jesus. A gente tem que tomar cuidado com a expressão dominar, porque dentro desse mundo beligerante, parece que dominar é chegar lá e ficar falando, ou chutar, ou brigar. Não é nada disso. Eu quero falar como que se destrói principados e potestades e como que nós deixamos legado para a sociedade. Primeira coisa, no contexto de Efésios, fala, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Primeira coisa, para que nós possamos então adentrar nos lugares de domínio, visão espiritual. Se você não tem visão espiritual, você vai ficar restrito, você vai ficar circunscrito, você vai ficar aprisionado a conceitos, a isso, aquilo, vai tomar esta posição, vai tomar aquela posição, ou vai ficar em cima do muro. Meus queridos e meus amados irmãos, uma coisa que nós precisamos na vida é de visão espiritual, porque a cosmovisão,
é de que há um conflito espiritual. E aí nós temos que ter visão espiritual para poder entrar nisso. Visão espiritual para poder saber, por vezes, que aquilo que está na tua casa é para ser repreendido no nome de Jesus. Visão espiritual para poder ver que aquilo que está ali na tua vida de maneira insistente é um vício que está entrando por uma brecha na sua vida. Por uma história, alguma coisa, visão espiritual. Sem visão espiritual, nós entramos em furada, nós combatemos no campo errado, nós agimos de maneira errada, nós usamos as armas erradas. Visão espiritual. Para poder ter visão espiritual, tem que ter comunhão com o espiritual. Tem que ter comunhão com Deus. E aí a segunda coisa, então, para que nós possamos adentrar e conquistar o espaço que está dominado, que tem a porta do inferno, que tem uma legalidade, visão espiritual. Segunda coisa, é através da oração e da Bíblia. Conhecimento da palavra e oração. E oração. Interessante. Um pai trouxe um menino para ser curado pelos discípulos. E o pai dá o diagnóstico. Hoje, a gente tem tanto conhecimento, e às vezes o conhecimento ajuda e às vezes o conhecimento atrapalha. Porque pelo conhecimento a gente começa a traçar diagnósticos. E quando você traça diagnóstico, você enquadra. E quando você enquadra, você elimina tantas coisas. Eu me recordo também do tempo lá do hospital psiquiátrico, em que, atendendo na época de estágio, aí queria classificar os doentes, para poder saber que tipo de delírio, que era aquilo outro. Aí eu falei com o médico, eu trazia o relatório, apresentava para ele, e ele falou assim para mim: para que você quer ficar classificando? Não classifica não, deixa em aberto, porque aí você tem condições de atender melhor. Porque quando você classifica, você já vê só naquela dimensão, né? Só naquela perspectiva. Então tem que deixar em aberto. Aí, essa perspectiva de podermos deixar em aberto para que o Espírito de Deus lance luz. E isso vai acontecer a partir da intimidade com Deus, que se dá através da oração e da Bíblia. Nós nos distraímos com questões que são ligadas ao Evangelho, mas que, na verdade, sem propriedade efetiva. É bom, faz bem, mas sem efeito, ok? Por quê? Porque nós estamos abrindo mão de dois aspectos básicos na vida: oração e jejum. Aí é falando do pai, né? Que eu me perdi aqui. Aí trouxeram o menino, o pai trouxe o menino, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino, porque o pai falou, ele está endemoniado. O pai disse, e para um pai falar isso, e aí quando Jesus chega, este homem volta-se para Jesus e fala assim: o Senhor pode, cura meu filho, porque está assim. Jesus fala: mas vocês não conseguiram, até quando eu vou estar com vocês? Repreende os discípulos. O pai fala: se o Senhor pode. Jesus disse: eu posso, não é se você pode crer. E se você pode crer, tudo é possível que crê. E aí Jesus repreendeu o demônio daquele menino. Feito isso, os apóstolos, os discípulos, eles vieram depois perguntar: mas como que o Senhor conseguiu e nós não conseguimos? Qual é o segredo? O que foi? Né? Como é que é isso? Tem alguma terminologia, tem alguma palavra? Infelizmente, hoje em dia, nós temos livros que vão ensinar como expulsar demônio, como fazer, como... É verdade, eu tenho, já tive esse livro nas mãos. Porque é isso, não tem regra. O que tem é a ação do Espírito Santo. O que tem é o poder do Espírito Santo, tá? E aí então Jesus falou o que para os discípulos? Este tipo de demônio não sai sem o quê? Sem jejum e oração. Podemos dizer que muitos demônios se instalam na vida de um crente, no espaço onde está um crente, por falta de jejum e por falta de oração? Será? O que vocês acham? Eu creio que sim. Onde não tem oração, onde não tem o jejum, que é uma prática até que a gente não tem tanto, perde-se um pouco desse brilho da vida, a gente fica muito naquilo que eu posso fazer. E a palavra
A palavra é da perspectiva, aí nós vamos para a tentação do Senhor Jesus. Quando Jesus, tentado pelo inimigo, o que ele fez? Ele resistiu pela palavra. O inimigo conhece a palavra e disse, mas se você te lançar daqui abaixo, então dará a ordem aos teus anjos, e até citando o Salmo 91. E Jesus respondeu à tentação pela palavra. O problema, meus irmãos, é que nós não temos a palavra entranhada no coração. Aí a gente fica sem resposta. A gente fica sem autoridade de poder falar. A gente tem um conhecimento, mas não tem uma apropriação. O salmista, ele disse assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ok? Então é ler, é reter. Eu tenho o costume de ler, eu gosto de ler. Gostaria de ler mais, porque às vezes eu pego um montão de coisa para poder ler e vou. Mas a Bíblia, estou acabando de ler agora. Nesse mês, se Deus quiser, eu acabo de ler toda a Bíblia. Aí eu gosto de ler marcado. Essa daqui não é a Bíblia que eu uso para ler, é a que eu tenho toda. Aí eu vou marcando. Aí às vezes eu escrevo lá alguma coisa, faço uma setinha para cá, puxo uma setinha para lá. E confesso para vocês, tem ocasiões que eu leio que eu falo assim, não entendi nada. Não entendi nada. E aí, eu não fico às vezes insistindo ali para poder entender. Eu passo. Sabe por quê? Porque necessariamente não é naquele momento que você vai entender. Porque não é naquela perspectiva que você lê e tudo vem aqui. Vai se fazendo e aplicando na vida da gente. Acontece. Acontece comigo, rapaz, isso aqui. Às vezes eu estou lendo um livro secular. E o cara fala um comentário lá, eu vou, me remeto à palavra, mas a palavra diz isso. A palavra fala sobre isso. Então, é a apropriação da palavra, irmãos. Observem bem, legado e legalidade na sociedade, que influência nós estamos exercendo no mundo, o que nós estamos fazendo no mundo. A compreensão é uma batalha espiritual, principados e potestades, tem porta do inferno, se tem porta do inferno, tem limite. O inimigo é aquele que quer limitar eu e você, quer limitar a igreja. Até aqui você pode, daqui você não pode. Até aqui você vai, daqui você não vai. A gente vai aceitar uma vida cristã limitada? Fala sério. Nós vamos aceitar uma vida cristã sem o brilho de vida cristã? Nós vamos aceitar uma vida cristã onde nós estamos só para nós mesmos? Então nós precisamos transpor esse limite. Mas tem uma porta. Como é que faz isso em oração? Em nome de Jesus. Primeiro, em discernimento espiritual. Que Deus te dê discernimento espiritual. Porque por vezes você pode estar batalhando por uma coisa no MOOC. E não é na força do MOOC. Eu passei para os líderes uma mensagem, acho que foi líderes de células. Eu falei, não é na força do braço, mas não é sem esforço. Não pensa você que por não ser na força do braço é sem esforço. Teve esforço, Carlinhos? Muito esforço. Mas foi na força do braço? Não foi na força do braço. Então não é aquela de ficar na rede, não é na força do braço, não. Você faz a tua parte, que Deus faz a parte dele. Discernimento espiritual. Peça a Deus discernimento espiritual. Desvenda os olhos para ver a tua lei. Abra os meus olhos. Discernimento espiritual. Nós estamos no meio de campo de batalha, de minas colocadas, de armadilhas colocadas. Discernimento espiritual. Segunda coisa, Bíblia e oração. Se apropriar, orar, buscar, se colocar, se quebrantar. Isso é para mim, isso não é para o outro. E essa palavra que eu li não é para o outro, é para mim. E eu vou então me apropriar para poder viver de acordo com o que está da palavra. Terceiro lugar, para que nós possamos adentrar e quebrar a legalidade, senso de missão. Senso de missão. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É missão. Nós temos uma missão. E esta missão está sendo ocupada por distração. Distração está impedindo o cumprimento da missão. A missão é ir. A missão é ir ao encontro. A missão é levar a palavra. E essa missão, ela é num direcionamento espiritual, porque não é você sair assim
É você no direcionamento espiritual a esta pessoa, aquela pessoa. Essa abordagem que vai sendo dada. Irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Construção do mundo. A Bíblia fala que todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eu e você escolhemos. Amigos de quem? Quem é amigo do mundo? Observe bem, clareza, né? Espiritual, amigo do mundo, sistema, daquilo que é colocado nas ideologias, né? Daquelas participações. Quem é amigo, que aceita naturalmente, é inimigo de Deus. Irmão, tem cabimento ser inimigo de Deus? A gente pode viver de maneira de qualidade inimigo de Deus? O nosso inimigo é aquele que se levantou, e que se levantou para cair, que já está derrotado em nome de Jesus, amém? Se levantou na sua vida, se levanta, já está derrotado. Deus mostrou, eu vou falar para os irmãos, às vezes na minha vida, em alguns momentos, eu tenho até dentro de casa mesmo aquela questão que até me arrepia. Que a gente, no plano espiritual, a gente entende a retaliação do inimigo, mas olha aqui, tem arrepio não, vai pipocar fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Mas aí tem que estar ligado com Deus. Não é ficar lá e não ficar cá. Interessante que na Bíblia tem a história de Paulo pregando o Evangelho, não sei em que região que ele está, mas que vem, acho que são os filhos de Seva, e que vem atrás de Paulo, e Paulo diz que onde Paulo passava, até a sombra dele curava, e aí eles vêm atrás falando, em nome do Jesus que Paulo crê, em nome disso, e vai falando. E aí sabe o que acontece? Vocês sabem, né? Que o diabo fala assim para ele, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas você quem é? E ó, deu um couro. Por quê? A gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar no plano espiritual, porque o inimigo não brinca. Ele joga, faz joguete. Será que você tem sido joguete na mão do inimigo? Será que ele tem jogado você para lá e para cá? A minha mãe que tinha gato em casa, e eu já compartilhei, quando a gata pegava um rato, um ratinho, primeiro ela ficava naquela posição assim, com o rabinho, como se fosse um telescópio para lá e para cá. Aí o ratinho vai. O inimigo é assim. A Bíblia fala que o diabo é como um leão, é um felino. Está ali. Aí quando em algum momento passa, ela dá um tapa. Pá! Naquele primeiro tapa, o rato já capotou, já virou, ficou tonto. Já não sabe onde é norte, onde é sul, para onde é que tem que correr. Aí a gata ia, botava a pata em cima. Dando a pata em cima, mordia. Mordia, mas não matava. Interessante isso, né? Instinto. Pegava, jogava para o lado. Aí o rato doido, para poder fugir, ela ficava parada. Quando ele ia para lá, ela pegava de novo. Jogava para o outro lado. Essa bagunça que o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas aí. Essa bagunça que faz na vida de crente desavisado. Joga para lá, joga para cá, fica tonto, viu? Ok? E aí então, é uma perspectiva de nós podermos buscarmos a Deus e agirmos na missão que Deus tem dado para a gente. Foco na missão. Foco na missão. E a missão é estar com pessoas, é abençoar pessoas, é acolher pessoas, é pregar o Evangelho, é ser testemunho. Isso é o nosso foco, meus irmãos. Essa é a nossa missão, cumpramos a nossa missão. E quando a gente cumpre a missão, quando nós realizamos o que Deus espera que nós realizemos, diz o texto bíblico que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Legado e legalidade na sociedade. A sociedade está dominada pela legalidade. A igreja, que sou eu, que é você, somos nós, está no mundo para poder penetrar e quebrar essas legalidades. Tem portas. No hospital tem porta. Mas a depender da forma, essa porta ela é driblada.
Se chegar de peito aberto, não entra. Mas eu chego com um projeto Doses de Amor, aí entra. Eu chego com um projeto de palhaços, aí entra. Campo de missões hoje, falava com o pastor Humberto, campo de missões hoje, ainda tem, mas muito fraco, para quem tem um curso de teologia e é formado em teologia e quer fazer missões. Muito difícil, muito difícil. Mas está muito aberto para um professor de educação física, está muito aberto para um jogador de futebol, está muito aberto para um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, está muito aberto para uma costureira. Estão entendendo? Está aberto para outras realidades que a pessoa usa para poder fazer o trabalho dele. Quando os discípulos foram enviados, eles estavam preocupados com o que eles haveriam de falar. Jesus falou para eles, não se preocupe com o que vocês vão falar. Eu ponho a minha palavra na boca de vocês. A gente quer saber tanto como falar, e fica sempre naquela, eu não sei falar, passa a vida sem saber. E se a gente vai, o Espírito de Deus põe as palavras em cada um de nós. Irmãos, a Bíblia fala que o mundo está com expectativa pela ação dos filhos de Deus, os filhos da luz. Isso começa aqui do nosso lado. Isso começa aqui com nossos vizinhos, com aqueles que estão aqui, com os vizinhos do seu prédio, com seus colegas de trabalho. A gente não se dá por vencido, porque nós servimos a um Deus que diz o seguinte, as portas do inferno não prevalecerão. Quando a gente chega na autoridade, no nome de Jesus, nós abençoamos aquele lugar e nós transformamos aquele lugar.